Paraxá Haazino. Essa Paraxá começa no livro de Devarim 32:1, vamos ler a primeira parte. Na verdade, Haazino é uma canção, e os sábios dizem que a pessoa que recita, era recitada no templo, e a pessoa que recita, ela purifica a mente e o coração, dá longevidade e sucesso nos negócios. Então, a canção de Haazino é todo o capítulo 32 e tem esse diferencial. Eu vou me ater hoje a um aspecto dessa paraxá, que é o poder da palavra. Mas vamos ler o primeiro verso, no capítulo 32, começo da Paraxá Haazino, que diz: ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e meu discurso caia como orvalho, como o vento de chuva sobre a grama, e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ele é nossa rocha, e suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Ele é Deus de fé, Deus fiel, sem iniquidade, justo e reto. Eu queria trazer aqui o primeiro ponto, Vamos fazer uma breve explicação sobre essa paraxá, mas a questão do poder da palavra. E por que o poder da palavra? Porque essa paraxá, ela traz sobre a questão da gente ouvir. Ouvir primeiro os céus e depois a terra. E aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, vai se transformar nas nossas palavras e nas nossas ações. Então é muito importante isso, gente. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente absorve, se tornará uma ação, uma palavra. Mas eu quero trabalhar no ponto da palavra, porque a palavra é o que começa a trazer a existência às coisas. Por exemplo, se eu tenho um pensamento, que é um pensamento ruim, isso tem um efeito na minha vida. Mas enquanto esse pensamento não se transforma numa palavra, ele ainda não é um fato em si. Mas quando esse pensamento ele se transforma numa palavra, ele é então algo real, algo do que eu vou prestar contas, seja de uma maneira positiva ou seja de uma maneira negativa. Ouvir os céus primeiro. O que é ouvir os céus? É ter uma perspectiva correta para enxergar todas as coisas que acontecem na terra, na nossa vida, tudo que permeia a nossa vida. Então, para a gente falar sobre o poder da palavra, o primeiro ponto é o cuidado com a negatividade, com as palavras negativas. Então, existem 4 tipos de palavras que podem nos causar problema. A gente, às vezes, vê uma pessoa usando dessa negatividade e nós ficamos pensando, puxa, o que vai acontecer? Como é que a pessoa continua fazendo mal e aparentemente nada acontece a ela? Não é assim. Qualquer pessoa que passa a trazer uma palavra negativa ou atos negativos, errados, que transgridem a Torá, ela vai criando ao seu redor uma energia negativa que, passo a passo, ela vai crescendo até que ela venha a causar um dano a essa pessoa. Na verdade, ao fazer o mal, a praticar, a transgredir, a pessoa faz mal a si mesmo.
mesmo que ela atinja os outros momentaneamente, o maior mal virá sobre ela mesma. Então, existem 4 tipos de palavras que vão causar negatividade e nós temos que ter muito cuidado, não só de falar, mas de ouvir. Então, nós devemos, de alguma forma, bloquear e evitar ou até tomar atitudes para que isso não venha ao nosso ouvido. Primeiro, Lashon Hara. Falar e ouvir causa problemas. Devemos ter cuidado não só em evitar o Lashon Hara, mas em ouvir o Lashon Hara. Aqui existe um outro fator muito importante. Se por acaso você não pôde evitar e alguém chegou para você e falou mal de uma pessoa. Bem, você já ouviu o Lashon Hara, o que eu faço agora? Né? A pessoa trouxe um relatório negativo. Existe uma diferença entre Lashon Hara também e situações onde a pessoa está, digamos, você está na comunidade, numa comunidade, e você vê uma pessoa efetivamente fazendo algo de errado, algo que pode causar um dano a alguém. Bem, existe uma autoridade nessa comunidade. Você chegar a essa autoridade e relatar o fato, isso não é Lashon Hara. Você está relatando um fato que pode, inclusive, fazer com que essa pessoa seja ajudada, porque aquela autoridade estabelecida, ela vai intervir na situação e pelo menos vai parar aquele ato negativo que essa pessoa está fazendo. Isso não é Lashon Hara. Agora, o mesmo fato pode se transformar num Lashon Hara se você está falando para todo mundo, de maneira negativa, pessoas que não têm nenhuma autoridade para resolver a situação. Então, vamos tratar de um assunto, de uma circunstância. Digamos que uma pessoa foi até você não teria essa autoridade para resolver, mas ela foi com o intuito simplesmente de falar mal de alguém, de denegrir a imagem de uma pessoa. Você não teria como resolver a situação, você é apenas alguém que deu ouvidos a esse Lashon Hara. Bem, como você reagir agora? Você já ouviu, você já escutou isso. Então você não pôde evitar que essa informação chegasse até você. O que você faz agora? Qual é a solução para isso? A solução é simples. Agora você tem a obrigação de ir até aquela pessoa e ouvir o lado dela. Aquela pessoa que foi vítima dessa informação, que é definida como Lashon Hara, porque eu falei de alguns casos que não seria Lashon Hara, mas essa que é definida como Lashon Hara, você agora tem a obrigação de chegar até aquela outra pessoa e falar, olha, falaram isso de você, eu quero ouvir o seu lado. Se você não tem acesso a essa outra pessoa, então você tem uma outra maneira de se isentar do problema de ter ouvido o Lashon Hara. Você não considera aquela informação um fato, já que você não teve acesso ao outro lado da história. Então você não tira conclusões e você não passa adiante isso. Então você conseguiu, mesmo tendo ouvido uma informação que é um Lashon Hara, bloquear e não ser participante disso. Ou seja, não captar essa energia negativa. O segundo ponto é a mentira. Então a mentira é um outro tipo de palavra que gera muita negatividade. Às vezes, tem pessoas que se acostumam a mentir e mentem de uma maneira que ela mesma não se dá conta. Existem pessoas que têm, infelizmente, né, uma prática até criminosa com relação à mentira, né, de enganar pessoas. Algumas dessas pessoas, elas adoecem. Então elas mentem e não tem limite. O que é verdade, o que é mentira. Elas mesmas não têm mais
uma percepção clara do que é verdade ou mentira. Nós já fomos vítimas, né, de comentários negativos, eu já fui vítima disso, nossa comunidade também, até de pessoas que têm essa doença, né? São pessoas que falam mentiras, falam fatos que não ocorreram, mas como se fosse uma verdade. E às vezes, né, alguém chega e fala, olha, isso não é verdade, a gente pode provar por isso, isso e isso. O que ela faz? No momento seguinte, ela inventa outra mentira. Por quê? São pessoas doentes, elas têm uma enfermidade. Então, elas não conseguem mais discernir o que é verdade e o que é mentira. Então, isso é uma outra negatividade muito perigosa, né? E, volto a dizer, a pessoa que faz Lashon Hará, a pessoa que escuta o Lashon Hará e acolhe o Lashon Hará, a pessoa que mente, ela vai criar uma negatividade e, embora ela cause danos às vítimas, né, que ela causou o dano através de uma mentira ou através de um Lashon Hará, a maior vítima dessa negatividade será ela mesma. Porque mais cedo ou mais tarde, essa negatividade vai rodeá-la, vai permear a vida dela e vai lhe causar um problema muito maior ao que ela causou na vida das pessoas que sofreram com essa negatividade que foi exalada delas. Terceiro ponto agora, gente, enaltecer a si mesma. É considerado também uma grande negatividade, se gabar. Não porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor do que os outros, e porque quando eu faço as coisas eu faço bem feito, e ninguém faz como eu faço. Se auto-exaltar é também uma grande negatividade. É o contrário da humildade. Isso gera também muitos problemas. Atrai também a inveja, o olho grande. Né? A pessoa, digamos, mudou para uma casa melhor, sai falando para todo mundo, não, eu tenho agora uma casa melhor, comprei um carro novo, que o meu carro é assim, e o meu carro é melhor do que o fulano tem. Isso também é negatividade, isso também causa muita negatividade, causa inveja, causa olho grande, isso dá problema, isso gera problema na vida da pessoa e isso traz também muita negatividade, faz com que pessoas se sintam mal, porque não tem aquele carro, não tem aquela casa, ou está em dificuldade. Então, se gabar, né, se exaltar, enaltecer a si mesmo, é outro fator também de muita negatividade. Temos que ter, todos nós, muito cuidado com isso. E o quarto é bajular os outros. A bajulação, ela também cria negatividade. Seria o contrário de uma Lashon Hará. Mas ela tem um efeito também extremamente negativo. Por quê? Porque quem bajula não está, na verdade, encorajando a pessoa. Por exemplo, é muito diferente bajular e encorajar. Às vezes você olha uma pessoa, está passando uma dificuldade, você chega e fala, olha, você vai conseguir vencer, porque você é uma pessoa muito lutadora, você já enfrentou muitas batalhas, você é uma pessoa que sempre consegue superar, isso é encorajar. Ou você chega para alguém e fala, olha, você está passando uma luta muito grande, mas você tem condições de vencer. Você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa, né, séria, você é uma pessoa sincera. Isso é encorajamento. A pessoa que está dizendo isso, ela está fazendo um ato elevado e o interesse dela é encorajar a pessoa que está passando uma dificuldade ou que conquistou algo com muita dificuldade, um elogio. Não só um encorajamento, um elogio que ajuda, né, a pessoa também ficar feliz. Você fala, olha, você fez um trabalho hoje excelente, parabéns. A pessoa fica feliz, ela sente um reconhecimento. Isso não tem problema, isso é bom. Então observe, em cada caso, né, existe um lado aí, né,
que é interessante, que é um lado positivo. Mas existe uma fronteira aí, né? Existe uma linha aí no meio, onde vem o lado negativo. Então nós temos que discernir isso. Então, por exemplo, o bajulador, ele não está preocupado em encorajar a pessoa. O bajulador, ele não está preocupado em elogiar para que a pessoa se sinta bem. O bajulador, ele tem algum interesse. Ele está interessado em alguma coisa e ele está bajulando a pessoa para que ele possa conquistar aquilo que ele está querendo. Então, a bajulação, ela é considerada também um ato negativo, né? Ele é uma palavra que cria negatividade. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre ouvir. Ouvir e falar estão extremamente ligados uma coisa a outra. Aquilo que eu escuto, aquilo do que eu me alimento, né? Aquilo que eu consigo captar, inevitavelmente vai ser aquilo que amanhã eu vou estar falando. Então eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu vou ouvir. Eu tenho que ter muito cuidado com as companhias, as minhas companhias. Eu tenho que ter muito cuidado com os livros que eu vou ler. Eu tenho que ter muito cuidado com tudo aquilo que eu vou absorver. Porque isso inevitavelmente se transformará em palavras e atos. E aí nós temos algo que é muito importante. Existe uma instrução divina. Você pode chamar a voz da consciência. Mas existe uma voz, infelizmente em algumas pessoas essa voz fica tão baixa que elas não conseguem mais ouvir, mas quando você está conectado com a Torá, quando você está captando, né, as revelações divinas, né, que estão na Torá, quando você está captando os segredos da Torá, quando você está estudando a Torá, quando você está fazendo as rezas diárias e você está envolvido com as mitzvot, você então, passo a passo, você começa a aumentar o volume dessa voz, que é uma voz que traz uma instrução divina para cada decisão que você vai tomar. Digamos que o Eterno, bendito seja Ele, Ele está sempre comunicando. Ele está sempre instruindo. E na medida que nós, através da Torá, nós conseguimos conectar com Ele, essa voz da nossa consciência, essa voz que nós poderíamos dizer é a voz, né, do Eterno que está dentro de nós, o volume aumenta. E nós começamos a ouvi-la, ela fica mais audível. E ela é fundamental para nós tomarmos decisões. Decisões que vão afetar toda a nossa vida. Então a gente aumenta o volume dessa instrução divina, né, dessa voz celestial, digamos assim, dessa voz que está no âmago do nosso ser, dessa transmissão de instrução divina, quando nós estamos bem sintonizados no estudo da Torá, nos segredos da Torá, na prática das mitzvot, quando a gente está fazendo as rezas diárias, então tudo isso faz com que esse volume seja aumentado. Aí diminui o volume do Yetzer Hará e dos maus conselheiros que estão ao nosso redor. Então eu vou tomar uma decisão, eu tenho 3 vozes. Eu tenho a voz do Yetzer Hará, eu tenho a voz dos conselheiros, das pessoas que estão perto de mim, e tem essa voz que a gente pode chamar a voz da nossa consciência, que é a instrução divina. Essa voz precisa prevalecer. Para que ela venha prevalecer, eu tenho que aumentar o volume. Isso é fundamental. Então, é mais um ponto para a gente refletir. Agora, nós sabemos que todas as palavras, de alguma forma, elas acabam sendo registradas. Palavras boas, palavras ruins.
Ou seja, o nosso ambiente espiritual, ele precisa constantemente de uma limpeza, dissipando essas palavras negativas, porque elas ficam pairando sobre nós, e trazendo um campo ao nosso redor, um campo espiritual de palavras boas. Como é que nós fazemos isso? Na prática. Existe um texto, eu queria ler para vocês. Primeiro, Deuteronômio 30, Devarim, Deuteronômio 32, 3, nós lemos que a partir daí os sábios atribuíram, né, aquelas frases que são ditas quando você menciona o nome do Eterno, além do próprio Amém que se fala no final, que diz o seguinte: quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza ao nosso Deus. Então, existe um segredo aqui. Esse segredo a gente vai descobrir, e vocês vão meditando e pensando e refletindo sobre isso, em Jeremias 17, 13. Diz assim: ó Eterno, Tu és a esperança de Israel. Todos os que te abandonarem ficarão envergonhados. E os que te renegarem serão inscritos no livro dos que são destinados a descer às profundezas da terra, por terem abandonado o Eterno, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Eterno, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor e a minha glória. Então, existe águas vivas que tem esse poder de curar, esse poder de trazer sobre nós essa limpeza. Para a gente entender isso e a gente chegar nessa conclusão, vamos imaginar um poço que está vazio. Se você tem um poço vazio, o que é que você tem dentro desse poço? Você tem cobras, provavelmente, e escorpiões. Em outras palavras, um poço vazio que não tem essa água, né, águas vivas, porque a gente leu no texto, né, do profeta Jeremias, que ele fala que o Eterno é a fonte de águas vivas. Mas vamos imaginar um poço que não tem água. Esse poço, ele não está servindo ao propósito dele, que o propósito de um poço é ter água, é suprir água, e ele vira um recipiente propício a uma outra finalidade, ou seja, ele passa a ser uma morada de escorpiões, de cobras, né? E o que significa escorpiões e cobras? Lashon hará. Mentira. Enaltecer a si mesmo, se gabar. Bajular os outros. Toda negatividade. Como é que a gente coloca água nesse poço? Como é que a gente enche esse poço de água? O Eterno é a fonte das águas vivas. Mas como é que a gente enche esse poço? Vamos lá, começamos o dia, acordamos de manhã, fazemos o Modeh Ani, lavamos as mãos, fazemos a higiene, saímos, trocamos de roupa, lavamos as mãos de novo, fazemos a brachá e nós vamos encher o poço. Nós vamos fazer as rezas, as brachot. E a cada reza começa a ser derramado água do nosso poço. Acabamos o shaharit, o poço não está mais seco. Não dá mais para
cobras e escorpiões resolverem morar naquele poço. Não tem mais como. Ele já tem uma quantidade de água. Depois tiramos um tempo, estudamos um pouco da Torá, enchemos mais um pouco desse poço. Depois fazemos a Mechá, enchemos mais um pouco desse poço. Damos uma tzedakah para alguém, enchemos mais um pouco desse poço. Fazemos o Arvit, enchemos mais um pouco desse poço. Chega uma hora que nós temos água, não só para nós, mas nós temos água para as pessoas que estão ao nosso redor. Ao invés de Lashon Hará, nós vamos falar bem das pessoas. Ao invés de mentir, nós vamos falar a verdade. Ao invés de bajular, nós vamos encorajar as pessoas. Ao invés de ficar se enaltecendo a si mesmo, nós vamos reconhecer que a nossa força, ela vem de Akadosh Baruch Hu. Então, na medida que esse poço, ele está cheio, na medida que... E aí é uma coisa, gente, que não adianta você, né, querer acordar e achar que o poço vai encher naturalmente. Que, né, vai acontecer de qualquer maneira. Não vai acontecer de qualquer maneira. Aí você fala, não, mas eu faço as rezas todos os dias, eu estudo a Torá todos os dias, mas hoje eu vou dar um break. Hoje eu não vou fazer, hoje eu vou relaxar. É um dia onde o poço vai estar sem água. É um dia onde a mentira pode surgir, o Lashon Hará, e outras negatividades podem ocorrer. Então, na medida que eu faço isso diariamente, é muito importante a qualidade. Eu até falei para algumas pessoas, eu estava acordando de manhã e já tem uma pessoa ligando, já tem uma mensagem no WhatsApp. Então, o meu shacharit, ele começou a ser, de uma certa forma, afetado por essa situação, pelo trabalho, meu trabalho. Então, o que é que eu fiz? Eu consegui criar uma alternativa, uma estratégia. Então, eu acordo bem mais cedo, antes do nascer do sol, faço o shacharit tranquilo e volto a dormir as horas que eu preciso de dormir. Então, eu compensei, mas eu faço um shacharit tranquilo. Porque é muito importante a qualidade da sua reza. Se a qualidade não for boa, não vai descer muita água. E era o que estava acontecendo comigo. Eu acordava, uma pessoa ligando, outra mensagem no WhatsApp, mensagem aqui, coisas para resolver, e atrapalhava as coisas. Então eu estava perdendo a qualidade da minha reza diária do shacharit. O que é que eu fiz? Uma alternativa. Vou acordar antes do nascer do sol, do nascer do sol, ou seja, ainda na aurora. Respirar aquele ar, o ar do novo dia que está começando, fazer o shacharit. E depois descansar mais um pouco, completar pelo menos 7 horas, 6 horas de sono, para ter um bom descanso também para o corpo. Então, cada um tem que conseguir criar um ambiente bom para esses momentos onde o poço vai ser preenchido, porque isso é fundamental. Isso vai afetar nossas decisões, isso vai afetar nosso ânimo, nossa inspiração. Isso vai afetar toda a nossa vida. E isso não vai permitir que cobras e escorpiões achem que você é um recipiente para eles. E mais do que isso, as palavras que nós falamos, todo mundo já falou palavras negativas, todo mundo já falou palavras que não foram boas, que causaram negatividade. Mas essas rezas diárias, a recitação das brachot, dos salmos, o estudo da Torá, por isso que depois que fala no texto que o Eterno é a fonte de águas vivas, logo depois diz, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Ou seja, isso tem um poder de limpar, de curar
de nos livrar dessa negatividade que nós produzimos. Então é fundamental que a qualidade das nossas rezas diárias e do nosso estudo da Torá, ela seja boa. Se você contabilizar o tempo, digamos que você vai gastar com Shacharit 40 minutos a 1 hora, digamos. A Minchá é 15 minutos. O Arvit, mais 15 minutos. Então vamos lá, 1h30. Aí digamos que você estudou, no mínimo, digamos 15 minutos, meia hora, 1 hora de Torá. Cada um no seu, né? Você separou, digamos, você estudou 1 hora de Torá, é bastante, né? Uma vida corrida, você estudou 1 hora de Torá. 1 hora, mais 1 hora do Shacharit, né? Digamos, no máximo, com a Minchá e o Arvit, 2h30, no máximo. Isso pode ser reduzido, você pode fazer um Shacharit em 40 minutos, você pode estudar um pouco menos, então pode ser ao invés de 2h30, 1h30. 1h30 no dia, pense bem, gente, pense bem. Um dia tem 24 horas, 1h30, 2 horas, 2h30. É menos do que 10% desse dia. Menos do que 10%. Onde nós podemos nos dedicar, né, o nosso recipiente, para receber águas vivas, que vai afetar tudo, vai afetar o nosso trabalho, nossa inspiração, até o nosso sono. Aí eu pergunto, vale a pena ou não? Vale a pena a gente programar bem esse tempo? Vale a pena ter um lugar na casa para a gente fazer isso? Vale a pena ou não vale a pena? Se a gente, aí eu volto um pouquinho atrás, se a gente não aumentar o volume da voz da nossa consciência, e se nós ficarmos ouvindo o Yetzer Hará e maus conselhos, não vamos conseguir. Então nós precisamos concentrar bem. Nós precisamos captar bem a voz da nossa consciência, que é a voz da instrução divina que é dado para cada alma. O que acontece não é que o Eterno deixou de falar, é que, dependendo da circunstância, não se ouve mais, porque o volume do Yetzer Hará está muito alto, o volume dos conselhos ruins está muito alto, aí não se ouve mais essa voz. Então, concluindo, né, essa paraxá, eu entrei nesse ponto, né, fundamental, né, o poder da palavra, o poder de ouvir também, ouvir os céus, e depois a terra. Tudo bem, ficamos aí, nos programamos, criamos um sistema diário. Quando a gente está fraco em algo, a gente pode criar uma estatística. Colocamos lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque sábado a gente vai ter tudo isso, né? Obrigatoriamente quem observa o Shabat vai ter Torá, vai ter as rezas, tranquilo. Mas digamos nesses dias, vamos fazer uma estatística, quanto eu investi nos céus, quanto tempo eu parei para ouvir os céus, através da Torá, através das mitzvot, através das brachot de alimentação, antes e depois, através das rezas. Aí nós vamos observar como está a nossa vida espiritual. Se ela está bem ou se ela está ficando fraca, sem força. Enfim, o que é confiar no Eterno? E nós começamos um novo ano. Baruch Hashem. Nós estamos agora num novo ano. Fizemos as Selichot, ouvimos o Shofar, buscamos o Anteshuvá, Baruch Hashem. Tudo isso vai nos ajudar.
tudo isso será benéfico, vamos ter livramentos, mas não está assegurado que não vamos ter nenhuma situação difícil, que não vai haver algumas restituições. Isso pode acontecer. Desejamos um bom ano para todos, um ano doce, mas sabemos que a vida tem altos e baixos. Como é que eu vou confiar no eterno? A maior confiança é quando nós temos a capacidade de dizer o seguinte: eterno, eu vou acatar a tua vontade. Se eu quero muito uma coisa, eu desejo muito uma coisa, mas não é da tua vontade e ela não vai acontecer, eu vou acatar a tua vontade. Se eu quero me livrar de um problema, e eu desejo muito me livrar daquele problema, mas não é o tempo, eu vou acatar a tua vontade. Então, quem confia no eterno, acata a vontade divina. E essa é a maior confiança que nós temos, que nós precisamos ter. Então, gente, eu queria passar essa pequena instrução sobre essa Parashá Ha'azinu, concluindo com o que foi mais importante nessa explicação. Se eu investir tempo de ouvir os céus, eu vou viver melhor aqui na terra. Se eu der toda a minha atenção aqui na terra, eu não vou viver bem, nem aqui, nem no mundo vindouro. Pense nisso. Shalom para todos.